Olá, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu brownie, tá? Gente, brownie tem que ser certinho, tá? Muito certinho em questão da qualidade dos chocolates, porque o brownie é um bolinho fofo, macio, suculento e ele precisa de gordura e ele precisa de açúcar nessas quantidades que eu tô passando aqui pra vocês agora, pra poder ser um brownie perfeito. Esse brownie eu não falo pra vocês mudarem os ingredientes, tá bom? Tenta fazer dessa maneira pra poder dar certinho e vocês não terem margem de erro, porque é uma receita cara, onde a gente usa produtos de muita qualidade pra gente poder chegar nesse resultado, ok? Então vamos lá. Aqui, para adiantar o processo já, eu derreti para vocês o chocolate 54% cacau, tá? E eu derreti também a manteiga. Tanto faz, eu uso o que eu tenho, a manteiga, mas tem que ser manteiga, tá? Tanto faz que eu falo assim, com sal ou sem sal. Eu gosto de usar com sal, sabe aquele salzinho que a gente fala pra pôr, que dá uma lembrança maior aí? Agora, se eu usar, por exemplo, uma manteiga sem sal, então aí eu coloco uma pitadinha de sal. Se for manteiga com sal, eu não coloco pitadinha de sal. Então, tá? Eu já derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Eu prefiro derreter primeiro o chocolate, ao invés de misturar os dois. Eu derreto totalmente o chocolate. Na hora que ele tá derretido e quentinho, eu vou lá e coloco os pedacinhos de manteiga e tento derreter no próprio calor do chocolate. Isso já vai fazendo com que ele quebre um pouquinho e abaixe um pouco a temperatura. Por que eu faço isso? Porque o próximo ingrediente agora que eu coloco são os ovos. Então esse chocolate não pode estar muito quente, para não correr o risco desses meus ovos cozinharem aqui em contato com o chocolate, tá? E aí, conforme eu for colocando os ovos, eu já vou mexendo, tá bom? Eu vou colocando, aqui estão os 3 ovos já, todos juntos, mas eu vou tentando colocar eles, tipo, um por um, tá? E vou mexendo, ó. Na hora que ele uniformizou, aí eu jogo mais um, mexeu, uniformizou, eu jogo o outro, tá? Ó, tá vendo esse fio aqui, ó, constante? É importante que ele esteja uniformizado dessa maneira, tá? Aí você sabe que você tem uma boa, ó, o fio continua, tá bom? Agora eu começo a agregar os açúcares. Aí aqui a gente tem açúcar mascavo, tem que ser açúcar mascavo, açúcar refinado, segue as quantidades certinhas aí. Aqui eu tô fazendo pra vocês uma receita, mas geralmente a gente faz de 3 aqui, tá? Já começa a ficar uma massa densa e pesada, mas ainda, ó, ainda ela tá fervida, tá? E agora eu coloco o cacau, aqui é 43 gramas de cacau 100%. E a farinha de trigo, tá? Ó, tudo na mão, tá? Sem batedeira, sem nada, sem grandes esforços. Ó, fica uma massa bem densa. Então agora, pra não quebrar o meu fouet, eu mexo com a pá. Aqui é uma massa bem densa, ó. Né? Prontinho. Agora, o que eu faço?
vem desse pote aqui, às vezes você pode adaptar em alguma coisa que você tem aí na sua casa. Esse aqui é um saquinho, esse saquinho, deixa eu mostrar pra vocês, a gente vai usar muito esse saquinho, tá? Muito. É um saquinho PP06. Não é uma manga de confeitar a gente paga mais caro. E aqui no caso, é uma massa densa, mas é uma massa que o saquinho suporta o peso. Então eu coloco aqui dentro desse pote, abro e vou encher esse pote. Tudo raspadinho. Aqui. Aí agora a gente tem nosso produto aqui tudo dentro do saquinho. Isso facilita muito. Eu empurro aqui, ó. Uma tesoura. Ó, empurrei aqui pra cá. E aí a gente pega uma tesoura, tira a ponta, a balança. Aí aqui, tá vendo, ó? Então, as marmitinhas. Essas marmitinhas que eu uso pra colocar no meu brownie, elas são de 220 ml, tá? Depois eu vou passar no final todas as instruções de como vocês compram isso, mas em qualquer loja de embalagens vocês usam. Aqui eu tô usando também uma assadeirinha fininha, tá vendo? Baixa, pra poder pôr. Se vocês não tiverem essa assadeira baixinha, vocês podem pegar uma assadeira maior de vocês e virar ela de ponta cabeça e colocar as marmitinhas atrás, entendeu? Embaixo da assadeira, pra poder não ter muito... ficar as marmitinhas dentro da assadeira. Põe na bunda da assadeira, tá bom? Na parte de trás. Aí você tira a tara aqui, ó, tá? Deixa eu só pesar aqui antes, saber quanto que deu a quantidade. Tá. Então aqui, essa receita que eu fiz pra vocês, baseado na quantidade que eu falei, vai dar cerca de 90 gramas em cada brownie, tá bom? Então a gente tira a tara da balança, coloca as marmitinhas nessa assadeira e vai colocando 90 gramas de massa de brownie em cada assadeirinha. Ó, agora vocês viram que ficou assim, ó. Ele não espalha, porque é uma massa bem densa, porque vai muito chocolate. Aí você pega uma colher e vai ajeitando para ficar todos os cantinhos preenchidos, tá? Por mais que é uma massa que tenha muita manteiga, em contato lá com o fogo, ela vai derreter e vai se espalhar, eu prefiro fazer assim para não acontecer de um lado ficar mais grosso e de outro lado ficar mais fino. Aí que acontece de, às vezes, ficar ressecado de um lado e ele não ficar maçudinho por dentro, tá? Então espalhe todos os cantinhos para depois a gente colocar o acabamento. Ó, agora que já tá tudo alinhadinho, né, tudo certinho nas marmitinhas, eu vou usar agora como forma de acabamento cerca de 20 gramas de chocolate, esse aqui é o belga, da Calibu, tá? 33,6% ao leite. Então, claro, a gente coloca 20 gramas, mas uma quantidade que fique bonitinha também, né? O pessoal ver que é assim. Às vezes, tá vendo? Gruda os callets, né? Aí eu venho e coloco, eu tiro eles, porque aí não vai um excesso de chocolate em cima daquele brownie, tá? Por que que na receita eu usei 54% de cacau e para decorar o 32% cacau? Depois vocês vão poder fazer várias misturas aí, tá? Essa é a massa base. Depois em cima que vocês quiserem colocar nozes, colocarem
sei lá, Nutella, o que vocês quiserem colocar. Eu coloco esse e eu uso o 33 por cima, porque não é, tipo assim, as pessoas que gostam de chocolate amargo são muito poucas, é uma porcentagem ainda muito pequena de pessoas que gostam de chocolate amargo. Então, a gente tá falando aqui, eu tô mostrando pra vocês um produto que agrade o paladar de uma quantidade maior de pessoas, tá bom? Então, assim, eu já usei com cálices de 70% para poder atingir um outro público. Aí, esse meu cliente que gosta a maioria, né, gente? Vamos supor assim, tipo, 90% ainda gosta do docinho. E se ele quer fugir da dieta, ele vai querer uma coisa doce, não vai querer uma coisa amarga. E aí, eles não gostaram, eles me passaram isso porque eles preferem esse doce mais, tipo, a massa amarguinha, mas com o recheinho mais docinho. E aí eu voltei a usar esse daqui. Fica ótimo também com as gotinhas de caramelo. Vocês vão adorar. Que são similares. Tá? Então, cerca de 20 gramas em cada brownie. Então, aí a gente tem 90 gramas de massinha, mais 20 gramas de chocolate de acabamento. Na hora que ele acaba de assar, ele tem uma redução de 10 gramas, aproximadamente. Aí você tem um brownie para vender a 100 gramas, tá bom? A gente vai pôr passar agora, daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ficou.